Remédios fora da validade ou até mesmo aquele que você não utiliza mais. Você joga fora em uma lixeira comum ou na descarga sanitária. Será se essas são as formas corretas de fazer o descarte desses resíduos? Então, não é correto descartar no lixo comum e muito menos no vaso sanitário, né, que normalmente é o que nós fazemos, tanto aquele que sobra como aquele que já perdeu a validade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, resíduos de medicamentos são substâncias químicas que contaminam o solo e a água, afetando animais, plantas e até mesmo os seres humanos. Pouco ainda se fala sobre a destinação correta dos medicamentos que ficam em nossas residências. Muitas vezes passado da validade ou em desuso. Muitas vezes as pessoas acabam destinando esse material no lixo comum, no resíduo comum, que é totalmente incorreto, uma vez que o medicamento ele para na natureza, ele gera uma série de problemáticas, porque ele é um material químico. Então, quando ele entra em contato com o solo, com a água ou qualquer ambiente natural, ele acaba diluindo e se transformando em um grande vilão para a natureza, poluindo os lençóis freáticos, poluindo rios, uma vez que é descartado de forma incorreta, poluindo o solo, prejudicando a fauna, a flora, muitas vezes causando uma série de danos para as espécies que acabam consumindo, como a gente já detectou, por exemplo, espécies de peixes que acabam se alimentando, usufruindo de medicamentos que são lançados em fluxos de água, como rios e até nos mares. Além de prejudicar o meio ambiente, pode proporcionar, por exemplo, o aumento da resistência de micro-organismos, como as bactérias. Os nossos famosos antibióticos. Quem nunca tomou um antibiótico? Então, os antibióticos hoje eles são usados principalmente contra micro-organismos que nós chamamos de bactérias. Essas bactérias elas estão ali comumente causando uma infecção na garganta, no ouvido, né, infecções de pele. E aí nós devemos ter esse cuidado. Por que nós devemos? Porque ao descartar de forma incorreta, essas bactérias, a partir do momento que ela tem contato com essas substâncias, elas vão meio que pegando essa informação, né? Elas têm essa capacidade e, consequentemente, elas vão adquirindo o que a gente chama de resistência, elas vão se tornando cada vez mais fortes. Então, se você uma vez tomou um medicamento, teve aquele efeito, obteve a resposta, e depois, quando você, numa segunda tentativa ou numa outra oportunidade, ficou doente e não resolveu, pode estar aí a resposta, uma das respostas, né? Não vou aqui dizer que é a resposta final, mas a gente está dando armas para esses micro-organismos. Segundo uma portaria publicada pelo governo federal em 2020, o descarte de medicamentos deve ser feito em pontos de coletas com dispositivos apropriados para receber esses resíduos e que podem ser encontrados em farmácias ou drogarias. Lixeiras nesse modelo, como por exemplo, tem nessa universidade. Normalmente, ele tem que ser feito, ele nem deve, né, perder a validade. Antes de qualquer coisa, é necessário deixar claro que a gente só deve utilizar medicamento quando necessário. Primeiro ponto, evitar ter aquela farmacinha em casa cheia de medicamentos, né? Já até me perguntaram uma vez assim, mas eu não posso ter aqueles de emergência e tudo? Poder pode, mas não é o correto. Mas já que a gente está falando de descarte, o correto é que busque farmácias e drogarias, por exemplo, e onde eles têm dispositivos apropriados para receber esse descarte. Na embalagem primária, aquela embalagem que tem contato com o medicamento, é a cartela, é o frasco. Então, eles devem ser descartados nessas embalagens. Não podem tirar, botar no saquinho e dispensar lá.